Em seu LinkedIn, o agora ex-executivo de futebol do Internacional, Paulo Brax, fez uma despedida do clube, exaltou alguns méritos da sua passagem e criticou o ato da sua demissão. Disse que as pessoas ouviram mais o lado externo conturbado do que o interno assertivo, em uma crítica que obviamente respinga no Conselho de Gestão, em especial no presidente Alessandro Barcelos. Paulo Brax ficou decepcionado e a gente explica tudo agora desse clima conturbado entre Paulo Brax e Inter aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre Paulo Brax, porque ele deu uma nota no seu LinkedIn falando sobre a sua saída. E nessa nota ele deu uma cutucada em alguns dirigentes do Internacional. Mas antes eu aviso que esse vídeo é um oferecimento da 3G Planning, o Pelé das agências de marketing e comunicação. Clica no link aqui que está aqui embaixo, que tu vai conversar com os caras e eles vão apresentar um plano adequado para você que está montando uma empresa, que tem uma marca e precisa se comunicar de maneira adequada. Fala com o pessoal da 3G Planning, que eles são especializados no assunto e vão te ajudar, beleza? Nota no LinkedIn de Paulo Brax, que está lá como diretor executivo de futebol, publicada nessa semana. Paulo Brax se despediu do Inter nessa rede social. E o texto, ele tem uma série de cutucadas na direção do Internacional e algumas revelações também do Paulo Brax, mas que vai nos ajudar a entender um pouco como que estava o clima entre o profissional e o Inter no momento de sua saída e principalmente agora, tá? Ele começa lamentando que podia ter avançado mais, feito mais, prosseguido no que estava dando certo e corrigido o que estava dando errado. Ele começa a lamentar. Lamento por não ter tido tempo para usufruir da árdua economia realizada no primeiro ano, do sacrifício imposto pela austeridade financeira em detrimento do desempenho desportivo pleno. Lamento não ter acompanhado o aproveitamento planejado de jovens, do primeiro ano para o segundo, e o aumento programado dos ativos para o futuro do clube. Lamento não desfrutar do saldo das necessárias vendas, que serviram para quitar as pesadas dívidas e não deixar o clube parar. Os resultados de campo não vieram, é fato, e a autocrítica é imperiosa, mas todos os outros estratégicos e metas de gestão foram alcançados. Nessa primeira fala, onde ele lamenta, ele chama muito para si os méritos, de aquilo que ele entende que deu certo, como as vendas, a economia, esse superávit que o Inter apresentou agora nesse primeiro ano de temporada, e aí ele, óbvio, chama para si que, eu fiz todo o sacrifício, eu comi a carne dura na hora de assar o filé mignon e me tiraram fora. É esse o sentimento que saiu o Paulo Brax, tá? Tanto que ele fala aqui, o sacrifício imposto pela austeridade financeira em detrimento do desempenho esportivo pleno. Ele mais ou menos diz assim, olha, não tivemos um bom desempenho, mas também porque eu tive que fazer aqui a austeridade financeira, então não é culpa minha. É esse o sentimento do Paulo Brax nesse primeiro parágrafo aqui. Mas é muito forte quando ele fala o seguinte, é triste sentir não ter sido suficiente para a continuidade. Afinal, o projeto valia até quando? Saio decepcionado com aqueles que se preocuparam mais com o lado de fora, fazendo com que o externo instável triunfasse sobre o interno assertivo. Decepção com a política. Decepção, finalmente, por não ter conseguido pendurar uma faixa pesada no peito do Colorado, que há mais de 120 meses aguarda para voltar a se sentir o que é na origem, essência e história, um vencedor. Aqui ele dá um pau na direção que balançou pelo externo para entregar a cabeça de Paulo Brax. Esse é o sentimento do ex-diretor executivo de futebol. Que internamente as coisas estavam dando muito certo, mas que a pressão externa fez com que ele caísse. E aqui ele se diz, decepcionado com a política, tá? E aí uma crítica óbvia ao Conselho de Gestão do Internacional, ao presidente Alessandro Barcelos, que tomaram a decisão de desligá-lo. E aqui eu abro um parênteses, porque esse vídeo é muito para falar sobre a visão do Paulo Brax sobre isso, mas o descontentamento com o trabalho do Paulo Brax em outros aspectos, outras posturas dele, demora para contratar,
a ausência dele de posicionamento, era um cara que tinha dificuldade de comunicação, já era de um certo tempo. O fato do Paulo Brax ter acumulado o cargo de coordenador técnico por decisão dele e não ter dado conta, não tinha uma relação tão próxima assim com o grupo de jogadores, não tinha uma relação tão próxima assim com os treinadores, isso chateou muito o conselho de gestão, porque se entende que foi muito por conta disso que os resultados eles não foram tão bons no ano de 2021. Mas o Paulo Brax deixou isso de lado e, obviamente, deu a visão dele a respeito do fato. Eu vou relatar aqui uma outra conversa que existiu com o Paulo Brax, de sentimento dele. O Paulo Brax afirma nos bastidores que o fato dele não ser um cara comunicável, dele não responder à imprensa, dele não responder às vezes empresários, não era uma opção dele, era uma orientação do clube. O Paulo Brax fala isso nos bastidores. Evidentemente que existe um desgaste, evidentemente que existe, da parte dele que foi demitido, evidentemente, uma decepção, um gosto amargo de tudo isso. E no fim, depois do segundo parágrafo, ele agradece às pessoas e agradece a convivência que ele teve com todo mundo. E o último parágrafo dele é: respeito ao torcedor e à imprensa, inclusive aos que me desrespeitaram. O tempo irá mostrar várias verdades. Obrigado aos colegas de trabalho e amigos, obrigado Internacional. O desabafo de Paulo Brax em seu LinkedIn, falando sobre a sua demissão. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!